O soco não foi físico. Foi o silêncio que a atingiu em cheio, como se Inês tivesse fechado uma porta de ferro no peito de Beatriz. Estavam na esplanada do café à brasileira, no Chiado, numa tarde de outubro em que o sol ainda se demorava preguiçoso sobre as pedras lisas. Beatriz, depois de anos engolindo palavras, finalmente as soltara todas de uma vez. Inês, eu amo-te. Não como amiga. Amo-te de uma forma que me consome há 7 anos. As palavras saíram trêmulas, mas inteiras. Beatriz esperava tudo, lágrimas, um abraço, uma confissão recíproca, até mesmo uma recusa suave. Qualquer coisa menos aquilo. Inês ficou imóvel. Os olhos azuis, sempre tão vivos, congelaram. Os lábios entreabriram-se, mas nenhum som saiu. Apenas silêncio. Um silêncio denso, pesado, que se esticou por segundos que pareceram minutos. Depois, Inês baixou o olhar para a chávena de café, pegou na mala de palha, levantou-se devagar e saiu sem uma palavra. Beatriz sentiu o mundo rachar ao meio. 7 anos antes, tinham-se conhecido na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Inês, aluna de arquitetura, filha de uma família tradicional do Porto, reservada, elegante, sempre com um livro de poesia na mochila. Beatriz, de Beja, filha de agricultores alentejanos, expansiva, cabelos cacheados rebeldes, riso fácil que preenchia salas inteiras. Tornaram-se inseparáveis. Partilhavam apartamento na Bica, subiam e desciam as 7 colinas a pé, ouviam fado na Tasca do Chico até de madrugada, viajavam de comboio para o Gerês ou para a Costa Vicentina nos fins de semana. Inês desenhava azulejos imaginários nos guardanapos dos cafés, Beatriz lia Camões em voz alta enquanto Inês sorria, encostada no ombro dela. Para Beatriz, cada toque acidental, cada olhar demorado, cada obrigada por existir sussurrado depois de uma discussão com os pais de Inês era prova de um amor recíproco. Para Inês, eram apenas gestos de uma amizade profunda, quase fraternal. O mal-entendido cresceu devagar, como era nas paredes antigas de Lisboa. Beatriz guardava tudo. Guardava o bilhete que Inês deixara na porta do frigorífico. Volto tarde, não me esperes acordada. Beijo. Guardava a fotografia das duas na praia do Guincho, vento forte, cabelo colado na cara, braços entrelaçados. Guardava as noites em que Inês, depois de beber um pouco de vinho verde, se aninhava no sofá contra ela para ver filmes de Manuel de Oliveira. Nunca disse nada. Tinha medo de perder a única pessoa que a fazia sentir em casa numa cidade que, apesar de acolhedora, ainda assustava com a sua intensidade. Até aquela tarde no Chiado. Depois do silêncio e da saída de Inês, Beatriz ficou sentada mais de 1 hora, olhando para o lugar vazio à sua frente. O empregado, habituado a ver as duas juntas quase todos os sábados, aproximou-se com cautela. Quer mais um café, menina Beatriz? Ela abanou a cabeça. Pagou, saiu, desceu a Rua do Carmo sem ver ninguém. Chegou ao apartamento na Bica, fechou a porta, encostou-se à parede e chorou como se o corpo fosse partir-se. Na mesma noite, Inês enviou uma mensagem curta. Preciso de tempo. Desculpa. Beatriz leu, releu, apagou a conversa, bloqueou o número. Não por raiva, mas por sobrevivência. Os dias seguintes foram um nevoeiro. Beatriz faltava às aulas do mestrado em literatura contemporânea. Deixou de ir aos concertos de fado no Senhor Vinho. Evitava o Chiado, o Rocio, a Baixa inteira. Ia trabalhar na livraria Bertrand apenas porque precisava do ordenado, mas sorria por dever, não por prazer. Inês, por seu lado, voltou para o Porto 2 dias depois da confissão. Disse aos pais que precisava de respirar ar de família. Mentira parcial.
Precisava era de distância para entender o que sentira ao ouvir aquelas palavras. Na casa grande e fria da Boa Vista, Inês passava horas no quarto de infância, olhando fotografias antigas das duas. Sentia um vazio estranho, como se tivesse perdido um membro. Mas também sentia medo. Medo do que significava desejar ficar com Beatriz para sempre. Medo do que a mãe diria, do que a avó diria, do que a sociedade portuense, conservadora e católica, diria. Durante semanas, nenhuma falou com a outra. O inverno chegou cedo naquele ano. Lisboa encheu-se de chuva fina e persistente. Beatriz começou a escrever num caderno tudo o que nunca dissera. Páginas e páginas de amor não correspondido, de dor, de saudade que já doía antes mesmo da separação. Um dia, ao fechar a livraria, encontrou uma carta no meio dos livros devolvidos. Envelope branco, sem remetente. Dentro, uma única folha escrita à mão, letra inconfundível de Inês. Beatriz. Não sei se vais ler isto. Talvez já me odeies. Talvez tenhas razão. O teu silêncio depois daquela tarde magoou-me tanto como o meu te magoou a ti. Pensei que eras tu que tinhas medo de perder a amizade. Pensei que estavas a testar-me. Interpretei tudo errado. Volto a Lisboa na próxima semana. Se quiseres falar, estarei no nosso banco junto ao Mirador da Senhora do Monte, sábado às 17 horas. Se não apareceres, entenderei. Inês. Beatriz leu a carta 3 vezes. Sentiu raiva, alívio, confusão, esperança. Dobrou o papel com cuidado e guardou-o no bolso do casaco. Não sabia se iria. Sábado, 17 horas. O mirador da Senhora do Monte estava quase vazio por causa da chuva miúda. Lisboa estendia-se lá embaixo, cinzenta e bela, com o Tejo ao fundo como uma lâmina de prata. Beatriz chegou primeiro. Sentou-se no banco de pedra onde tantas vezes tinham ficado até o sol se pôr, falando de tudo e de nada. Vestia o casaco azul escuro que Inês lhe oferecera no Natal anterior. Apertou-o contra o corpo como se fosse uma armadura. Inês apareceu 10 minutos depois, guarda-chuva preto, cabelo preso num coque baixo, rosto pálido. Parou a alguns metros, hesitante. Beatriz não se levantou. Limitou-se a olhar. Inês aproximou-se devagar, fechou o guarda-chuva, sentou-se na outra ponta do banco, deixando um espaço respeitoso entre elas. Ficaram em silêncio longo tempo, ouvindo apenas a chuva nas árvores. Finalmente, Inês falou, voz baixa. Desculpa. Beatriz virou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Desculpa o quê, exatamente? Por ter fugido. Por ter interpretado o teu amor como uma brincadeira ou um teste, ou sei lá. Por ter medo. Beatriz respirou fundo. Medo de quê, Inês? De mim? Inês abanou a cabeça. Medo de mim mesma. Medo do que significa querer estar contigo para além da amizade. Medo do que a minha família vai dizer. Medo de perder a única pessoa que me faz sentir viva. As últimas palavras saíram quase num sussurro. Beatriz sentiu o coração acelerar. Então sentes alguma coisa? Inês olhou para as mãos. Sinto. Sempre senti. Mas não sabia nomear. Achava que era só dependência afetiva. Achava que era normal sentir o peito apertar quando pensavas em ir embora. Achava que era normal querer tocar-te o tempo todo. Não sabia que era amor. Até tu dizeres.
Beatriz fechou os olhos um instante. E agora sabes? Inês assentiu devagar. Sei. E tenho pavor. O silêncio voltou, mas já não era hostil. Era um silêncio de quem tenta encaixar peças de um puzzle partido. Beatriz falou primeiro. Eu não quero forçar nada. Se precisas de tempo, dou-te. Se quiseres só amizade, aceito, embora me mate por dentro. Mas não suporto mais este meio-termo. Ou somos tudo, ou somos nada. Inês virou-se para ela. Os olhos enchiam-se de lágrimas. Quer tentar ser tudo. Mas devagar. Não sei fazer isto. Nunca namorei uma mulher. Nunca namorei ninguém a sério. Só tive aquele namorado no secundário que durou 3 meses. Beatriz esboçou um sorriso triste. Eu também nunca namorei uma mulher. Só tive um rapaz na secundária que me deixou por uma colega de turma. Desde aí, só tu. Inês estendeu a mão, hesitante. Beatriz olhou para ela um segundo, depois entrelaçou os dedos. As mãos estavam frias, mas apertaram-se com força. Ficaram assim até o céu escurecer. A chuva parou. As luzes da cidade acenderam-se uma a uma. Quando se levantaram, Inês perguntou: Queres vir jantar a casa? Faço bacalhau à Gomes de Sá. Como a minha avó ensinava. Beatriz sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Na cozinha pequena do apartamento da Bica, cozinharam juntas. Riram quando o bacalhau se desfez demais. Inês cantou baixinho uma canção de Amália enquanto cortava a cebola. Beatriz abraçou-a por trás, encostando o queixo no ombro dela. Inês não se afastou. Dormiram no mesmo sofá, abraçadas, vestidas, apenas sentindo calor uma da outra. Nenhum beijo ainda. Apenas presença. Os meses seguintes foram de descoberta lenta. Passeios de mãos dadas pelas ruas menos movimentadas. Beijos roubados no elevador da Santa Justa quando ninguém via. Jantares com amigos comuns que, aos poucos, percebiam e sorriam cúmplices. Mas nem tudo era fácil. A família de Inês continuava sem saber. Sempre que a mãe ligava do Porto, Inês mudava de assunto ou inventava que andava muito ocupada com o projeto final. Beatriz sentia o peso dessa omissão, mas respeitava o ritmo da namorada. Até que, em maio, a mãe de Inês anunciou que viria passar uma semana em Lisboa para ver como a filha estava. O pânico instalou-se. Dona Maria Adelaide chegou num comboio alfa pendular, mala rígida, tailier impecável, perfume forte de lavanda. Era uma mulher de 65 anos, viúva, católica praticante, presidente da confraria da paróquia da Boa Vista. Inês recebeu-a na estação do Oriente com o coração aos saltos. Beatriz ficara em casa, combinando aparecer só no dia seguinte para um almoço de amigas. A semana começou tensa. Dona Maria comentava tudo: o apartamento desarrumado, a ausência de namorado, a escolha de arquitetura, uma profissão tão incerta para uma rapariga. Na quarta-feira, à mesa do restaurante em Belém, depois de pastéis de nata, a mãe lançou a bomba. Tenho falado com o filho dos Cunha. O Tiago. Lembras-te dele? Formou-se em Direito, está no escritório do pai. Acho que deviam marcar um jantar. Inês engasgou-se com o chá. Mãe, eu não estou interessada no Tiago. Mas nem o viste nos últimos anos. É um bom rapaz, de boa família. Não podes ficar sozinha para sempre, Inês.
Beatriz, que chegara para o café, ouviu a última frase ao entrar no restaurante. Parou à porta, sentindo o sangue gelar. Inês viu-a e empalideceu. Dona Maria virou-se, sorriu educada. Ora, a Beatriz. Que bom ver-te, filha. Senta-te conosco. Beatriz sentou-se, mas o ambiente estava carregado. A conversa tornou-se superficial. Quando saíram, Inês acompanhou a mãe ao hotel e combinou encontrar Beatriz mais tarde no Mirador de Santa Luzia. Lá, com os jacarandás em flor roxa, Inês chorou nos braços dela. Não consigo dizer-lhe. Tenho medo que me deserde. Beatriz acariciou-lhe o cabelo. Eu compreendo. Mas não vou ser o segredo para sempre, Inês. Mereço mais do que isso. Inês assentiu, mas não prometeu nada. A situação arrastou-se até ao verão. As duas viajaram para o Algarve com amigos, alugaram uma casa em Sagres. Lá, longe dos olhares, foram felizes como nunca. Nadavam nuas ao amanhecer, faziam amor pela primeira vez numa noite de lua cheia, choraram de emoção juntas. Mas ao voltar a Lisboa, o peso voltou. Em setembro, Inês recebeu uma proposta de estágio remunerado num ateliê importante no Porto. Aceitou sem consultar Beatriz. Quando contou, Beatriz sentiu o chão sumir. Vais-te embora? É só um ano. Depois volto. E nós? Inês baixou os olhos. Podemos tentar à distância. Beatriz riu-se amarga. À distância, escondidas da tua família, da tua cidade inteira. Não, Inês. Eu não sou feita para me esconder. Discutiram pela primeira vez a sério. Beatriz acusou-a de cobardia. Inês acusou-a de egoísmo. No final, Inês partiu. As chamadas tornaram-se raras. As mensagens, frias. Em novembro, Inês começou a sair com colegas do ateliê. Uma delas, Margarida, arquiteta como ela, divertida, sem complicações familiares. Beatriz, em Lisboa, afundou-se no trabalho e na escrita. Publicou um pequeno livro de contos sob pseudónimo. Um dos contos, Silêncio Partido, era sobre elas. Em dezembro, Inês ligou bêbada numa noite fria. Tenho saudades tuas. Mas não sei voltar atrás. Beatriz respondeu calma. Então não voltes. Mas não me ligues mais. Desligou. O ano novo chegou sem celebração para nenhuma das duas. Inês mergulhou no trabalho no Porto. Margarida tornou-se presença constante, jantares, concertos, fins de semana na Serra da Freita. Margarida era assumida, beijava-a em público, apresentava-a às amigas lésbicas do grupo. Inês sentia-se livre, mas vazia. Sempre que via um elétrico amarelo numa fotografia de Lisboa, o peito apertava. Beatriz, por seu lado, começou a dar aulas de escrita criativa numa associação cultural no Intendente. Conheceu Leonor, uma ilustradora de 30 anos, divertida, assumida, sem dramas familiares. Saíram algumas vezes. Leonor era carinhosa, direta, fazia-a rir. Mas quando Leonor a beijava, Beatriz fechava os olhos e via Inês. Em março, o livro de contos de Beatriz foi nomeado para um prémio pequeno mas prestigiado. A cerimónia era em Lisboa, na Casa Fernando Pessoa. Inês viu a notícia no Facebook de uma amiga comum. Comprou bilhete de comboio no mesmo dia. Chegou à cerimónia sem avisar. Sentou-se no fundo da sala, coração aos saltos.
Quando Beatriz subiu ao palco para agradecer, vestida de preto simples, cabelo solto, voz firme mas emocionada, Inês sentiu lágrimas quentes. Beatriz não ganhou o prémio, mas leu um excerto do conto Silêncio Partido. A plateia ficou em silêncio absoluto. No final, as pessoas aproximaram-se para parabéns. Inês esperou que a multidão se dispersasse. Quando ficaram quase sozinhas, aproximou-se. Parabéns, Bia. Beatriz virou-se, viu-a, ficou sem respiração. O que fazes aqui? Ouvi-te ler. Era sobre nós, não era? Beatriz assentiu devagar. É. Inês engoliu em seco. Tenho saudades tuas todos os dias. Margarida terminou comigo há um mês. Disse que eu nunca estava realmente lá. Beatriz cruzou os braços, defesa. E agora queres o quê? Quer pedir perdão. Quer tentar outra vez. Desta vez sem mentiras. Beatriz olhou ao longo tempo. E a tua família? Inês respirou fundo. Contei à minha mãe na semana passada. Foi horrível. Gritou, chorou, disse que eu estava confundida. Mas no dia seguinte ligou-me a pedir desculpa. Disse que não entende, mas que me ama. Está a tentar. Beatriz sentiu os olhos marejarem. Vens para Lisboa? Pedi transferência para o ateliê de Lisboa. Aceitaram. Silêncio. Depois Beatriz deu um passo em frente, abraçou-a com força. Inês correspondeu, chorando no ombro dela. Ficaram assim até o segurança pedir para fechar a sala. Recomeçaram devagar, com cautela de quem já se magoou muito. Inês mudou-se para um apartamento pequeno em Alcântara. Beatriz continuou na bica. Encontravam-se aos fins de semana, cozinhavam juntas, iam ao cinema, viajavam para Sintra ou Óbidos. Dona Maria Adelaide veio visitar em junho. O encontro foi tenso, mas educado. Beatriz cozinhou cataplana de marisco. A senhora elogiou a comida, perguntou sobre o trabalho de Beatriz, evitou o tema da relação. No final, ao despedir-se, abraçou Inês e disse baixinho: Se ela te faz feliz, eu aprendo a aceitar. Foi o suficiente por enquanto. No outono, as duas decidiram morar juntas. Escolheram um apartamento T2 em Campo de Ourique, com varanda para o Jardim das Amoreiras. Compraram móveis nas feiras da Ladra, pintaram uma parede de azulão, penduraram fotografias das viagens. A vida parecia finalmente alinhada. Mas o passado ainda sussurrava. Numa noite de novembro, Inês encontrou o caderno antigo de Beatriz, aquele onde escrevera durante a separação. Leu tudo. Chorou sozinha na varanda até Beatriz chegar do trabalho. Quando Beatriz entrou, encontrou Inês de olhos vermelhos, caderno na mão. Li tudo. Beatriz sentou-se ao lado dela. Devia ter guardado melhor. Inês abanou a cabeça. Devias ter-me mostrado na altura. Eu não sabia o quanto te magoei. Beatriz pegou-lhe na mão. Sabes agora. E estamos aqui. Inês encostou a cabeça no ombro dela. Prometo nunca mais fugir. Beatriz beijou-lhe a testa. E eu prometo nunca mais calar o que sinto. Na noite de Natal, foram ao Porto juntas pela primeira vez como casal. Dona Maria recebeu-as com algum constrangimento, mas preparou bacalhau e filhoses. O pai de Inês, mais reservado, apertou a mão de Beatriz com firmeza e disse apenas: Tratem bem da minha filha.
Foi o suficiente. 2 anos depois, numa tarde de primavera, Beatriz e Inês casaram-se civilmente na Câmara Municipal de Lisboa, com vista para o Tejo. Foram apenas 20 pessoas, amigos próximos, a mãe de Inês, a família de Beatriz vinda do Alentejo, Leonor como madrinha de Beatriz, Margarida como convidada de Inês, o passado perdoado. Inês vestia um vestido simples de linho cru, Beatriz um fato azul marinho com flores na lapela. Trocaram alianças de prata com uma inscrição interior: silêncio partido, amor inteiro. Depois da cerimónia, foram todos comer ao restaurante Papa Sorda na Bica. Riram, dançaram, cantaram fado amador até de madrugada. Na manhã seguinte, as duas partiram para a ilha de São Miguel, Açores, lua de mel sonhada há anos. Numa praia de areia preta em Mosteiros, com o Atlântico à frente, Inês virou-se para Beatriz. Lembras-te daquela tarde no Chiado? Beatriz sorriu. Nunca esquecerei. Inês pegou na mão dela. O teu amor não dito salvou-me. O meu silêncio quase nos destruiu. Mas o soco da realidade libertou-nos. Beatriz beijou-a devagar, com o mar como testemunha. Agora falamos tudo. Sempre. E falaram. Sobre medos, sonhos, filhos que talvez um dia adotassem, sobre envelhecer juntas numa casa com vista para o mar. Anos mais tarde, quando publicaram um livro a 4 mãos, Beatriz escreveu os textos, Inês desenhou os azulejos imaginários que ilustravam as páginas, dedicaram-no assim. Às mulheres que amam em silêncio até aprenderem a gritar o amor em voz alta. Às que erram, se perdem, se encontram de novo. Às que transformam dor em casa. E em Lisboa, nas ruas empedradas onde tudo começara, continuaram a andar de mãos dadas, sem medo, sem segredos. O silêncio partido tornara-se a mais bela canção que alguma vez cantaram juntas.